Boa noite. Na última semana, 12 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda, onde estes trabalhavam em condições análogas a de escravos. O que esse caso tem a dizer sobre o Brasil e as normas de direito internacional de proteção à pessoa humana no âmbito do trabalho? Obtivemos como exclusividade o depoimento de um dos trabalhadores. Confira. Começou com uma proposta boa, né? Eu precisava. Já passei por muita coisa difícil, mas nunca imaginei que ia passar por tudo aquilo. Era muitas dívidas, tudo era descontado, comida, farda, os instrumentos que a gente usava para trabalhar. Parecia não ter fim, entendeu? A comida era pouca e todo dia a gente comia por volta das 3 horas da tarde. A mesma água que a gente usava para lavar a roupa e tomar banho era a que usava para beber também. Era uma humilhação muito grande, entendeu? E se alguém reclamasse, não era pior. Sinceramente, eu tive foi sorte sair dessa vivo inteiro, porque outros colegas lá não tiveram a mesma sorte, não. Sinceramente. Vamos ouvir agora o professor e jurista Rômulo Paz, que fará uma análise por intermédio do ponto de vista do direito internacional sobre este caso. Boa noite, Thales. Boa noite a todos os espectadores do Jornal Jurídico. Acerca do caso em questão, o que se pode verificar aí é a presença da condição análoga à escravidão, que nada mais é do que a situação em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, né? Jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposto. Sabe-se que a escravidão, supostamente, era para ter acabado em 1888, né, com a Lei Áurea, mas infelizmente é algo que continua acontecendo por baixo dos panos. Vale ressaltar que o direito do trabalho atua frente a defender o cidadão que passa por esse tipo de situação e outras que infringem seu direito. Esse tipo de situação não acontece só com adultos. Com crianças menores de 12 anos e adolescentes também é bem comum. Tanto é que a pena é aumentada nesse caso e também se o crime for cometido por razão de cor, raça, etnia, religião ou origem. Então é lamentável esse tipo de situação e as penas previstas para esse crime de redução à condição análoga à escravidão é de multa e reclusão de 2 a 8 anos. E esta triste condição continua sendo a realidade atual no nosso país. E a coisa ainda pode até piorar, né? E as razões são claras. No meu artigo intitulado Defesa e Aprimoramento Progressivo dos Direitos Fundamentais Sociais, Proibição e Retrocesso Social por meio de Reformas Trabalhistas, eu fiz esse estudo tratando a respeito da garantia de proteção e promoção progressiva dos direitos fundamentais com ênfase aos direitos trabalhistas, sobre a proteção do Estado Democrático de Direito. Nosso objetivo nesse estudo foi demonstrar ser imprescindível salvaguardar a força normativa da Constituição da República Federativa do Brasil, em total sintonia com os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Como sabemos, a função fundamental do direito consiste em transformar toda a realidade social justa. Sendo assim, importante se fazer uma reflexão acerca da incessante competição de mercado globalizado que vem proporcionando situações notórias de exploração de força de trabalho de pessoas de diversas nacionalidades, em condições análogas à de escravo, em pleno século XXI. É o que vem ocorrendo em diversas regiões do planeta, inclusive no Brasil, né? Como nós podemos observar nesse caso que acabamos de assistir. Todavia, dada a falta de empregos, muitas vezes decorrente da adoção de diversos padrões de organização empresarial mais flexível, medidas têm sido tomadas para o aumento dos postos de trabalho, porém sem garantir aos trabalhadores os direitos fundamentais para uma vida digna. O que nós observamos é que cada vez mais são utilizadas formas também mais flexíveis de contratação de trabalhadores, como podemos destacar aí o caso da terceirização da prestação de serviços relacionada à atividade meio e atividade fim das empresas. Acontece que em face desse novo tipo de contratação, como estratégia patronal para diminuição de custos e aumento das margens de lucro, os trabalhadores são submetidos a alta rotatividade laboral,
com o aumento das possibilidades de acidente de trabalho, mediante pagamento de baixos salários. Tudo isso, em situação de desigualdade, manifesta perante outros empregados geradores de insegurança e instabilidade no trabalho. Portanto, entendemos que antes de se introduzir mudanças legislativas tendentes a facilitar a flexibilização e a promover a reforma da legislação trabalhista, quando se considerada arcaica, incumbe o Estado garantir eficaz proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Professor Rômulo, o senhor tocou em uma pauta muito interessante, a reforma trabalhista. Eu gostaria de saber, para o senhor, quais os efeitos que a aprovação desta última reforma trouxe? Ela simboliza um avanço ou um retrocesso? Muito bem, essa questão foi tratada também no segundo capítulo do meu artigo intitulado Reformas Trabalhistas e a Proibição de Retrocesso Social. Antes de tudo, é preciso entendermos quais foram as principais mudanças trazidas com a nova reforma e qual será a sua repercussão nas relações de trabalho. Primeiro, é importante destacar que a Lei nº 13.467/2017 introduziu reformas em muitos dispositivos na CLT e em algumas outras leis. Entre algumas mudanças ocorridas na CLT, podemos destacar a possibilidade de acordo direto entre empregados e empregador nas seguintes situações: fracionamento de férias em até 3 anos, banco de horas, regime de compensação de horário de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a coexistência de acordo de compensação de horário de horas extras e a rescisão contratual com a redução de verbas rescisórias. Portanto, observamos que essas mudanças nos acordos entre empregado e empregador representou um forte retrocesso, na medida em que o legislador se afasta totalmente do princípio da proteção que informa o direito do trabalho, aliado ao princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, diante da real posição de subordinação jurídica e desvantagem econômica do trabalhador. Da mesma forma, não se pode concordar com a nova redação dada ao artigo 443 da CLT, que prevê o contrato de serviço em caráter intermitente, na qual o empregado sujeita-se totalmente à determinação de seus empregadores, impossibilitando de programar até a sua própria vida. E o pior, sem nenhuma garantia. Outra mudança com a nova reforma foi as novas disposições contidas na Lei 6.019/1974, além de modificar algumas outras existentes, como é o caso da questão do trabalho temporário e da terceirização. Então, de acordo com a nova lei, o contrato de trabalho temporário ele pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividade fim, a ser executada na empresa tomadora de serviço. E ainda estabelece que o mesmo, com relação ao mesmo empregador, não poderá exercer o prazo de 180 dias consecutivos ou não. Portanto, vemos que a parte que trata da terceirização de serviço, a lei é omissa, não fazendo menção a respeito da utilização para atividade meio ou atividade fim, e sequer prevê a limitação de prazo. Certamente, a adoção ilimitada desse tipo de contratação afronta completamente o conceito de trabalho decente e produtivo, porque para o trabalhador faltarão as necessárias condições de liberdade, equidade e segurança, o que afronta a sua dignidade. Por fim, quero concluir dizendo que, a exemplo do que vem acontecendo em vários países do mundo, o nosso país também vem mergulhando nessa desenfreada agenda neoliberal que defende a intervenção mínima do Estado. E nesse ínterim, a retirada da intervenção estatal nas relações trabalhistas, permitindo o livre acordo entre empregados e empregadores, por exemplo, conforme a lei de mercado, tende a trazer inúmeras consequências devastadoras para o trabalhador, como é o caso da superexploração dos ambientes de trabalho. E como já observamos, esta flexibilização das normas trabalhistas tem representado um total contrassenso ao direito do trabalho, ao primazia como seu principal objetivo a pura tendência capitalista de acumulação de riqueza, desprezando-se, no entanto, a conjuntura social do trabalhador. Toda a equipe do Jornal Jurídico Brasil agradece hoje a participação esclarecedora do professor Rômulo Paz. Professor,
Todos nós nos sentimos honrados em recebê-lo hoje. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite do jornal, estarei sempre à disposição e boa noite a todos. Fique agora com a programação normal. Estou passando aqui no final só para dizer muito obrigado pela atenção. Esses são os nossos componentes. E, novamente, boa noite. Não, espera, melhor. Boa noite.